A incrível história da iraquiana que sobreviveu a um atentado. Ela escapou de Saddam Hussein, ficou 1 ano e meio foragida e se mudou para os Estados Unidos. E desde 2005 nunca mais pôde voltar para visitar a família no Iraque. Quando Noor al-Khan nasceu, no começo da década de 80, o Iraque estava em guerra com o Irã por causa de uma disputa de fronteiras. A guerra durou até 1988, terminou sem vencedor e destroçou a economia dos dois países. Foi nesse país em crise que Noor al-Khan cresceu. Eu nasci na cidade de Basra, perto da fronteira com o Irã. Eu fui testemunha de um conflito que durou 8 anos com o Irã. Foi horrível, um desastre para nós. Noor teve que fugir do Iraque. O crime dela? Trabalhar no país onde nasceu como tradutora e produtora do jornalista americano Steven Vincent. Os dois foram perseguidos por causa de uma reportagem que desagradou as autoridades. Em 2005, ele publicou um artigo no New York Times e 2 dias depois nós fomos sequestrados. Vincent e Noor estavam a caminho para entrevistar um líder religioso quando foram abordados por 4 homens com uniformes da polícia iraquiana. Eles foram colocados dentro de um carro e levados para uma cidade vizinha a Basra. Rodaram durante 6 horas pelas ruas da cidade. Foram amarrados e torturados. Os sequestradores disseram que, a partir daquele dia, Vincent sabia o que não podia escrever. Com a promessa de que não seriam mortos, os dois deixaram o carro. Poucos metros depois, foram baleados. Vincent levou um tiro na cabeça e se tornou o primeiro jornalista americano assassinado no Iraque. Noor levou 3 tiros, um no peito e 2 na perna. Se fingiu de morta. E quando os sequestradores foram embora, foi até uma estrada pedir socorro. Assim que se recuperou, Noor fugiu do Iraque para proteger a família. Todos pensavam que ela estava morta. Eu não queria arriscar a vida da minha família, então eu decidi deixar o Iraque. Depois de 1 ano e meio clandestina na Jordânia, ela teve a ajuda da viúva de Steven, Lisa, para conseguir status de refugiada nos Estados Unidos. Ela trabalha atualmente em uma ONG de refugiados desde 2005, mas nunca mais pôde voltar ao Iraque. Nos Estados Unidos, ela acredita que, por ser árabe, é vítima de preconceito. Quando eu vim para cá, eu me senti segura. Pensei que essa seria uma oportunidade para recomeçar uma vida nova. Mas aos poucos eu fui sentindo as dificuldades. Não conseguia emprego, faculdade. Era só eu falar que era iraquiana que todos os meus esforços iam por água abaixo. Eles diziam, você é iraquiana, muçulmana? E era isso, as portas se fechavam. A construção de um centro islâmico nessa rua, que fica a 2 quadras do World Trade Center, ainda é um assunto que divide a opinião dos moradores daqui da cidade. Aquele prédio era parte da história de 11 de setembro. Construir uma mesquita de 15 andares, a poucos metros do local onde os ataques foram cometidos, é deliberadamente ofensivo. É extremamente provocativo e desrespeitoso. Eu acho que eles não compreenderam nossas intenções ou simplesmente são ignorantes, não têm conhecimento. Parque 51 será somente uma mesquita, será também um centro comunitário para todos os credos e todas as pessoas são bem-vindas, não somente muçulmanos. Ziad Ahmed Saif é vice-presidente para a América Latina do Centro de Divulgação do Islã.
Para ele, houve sim uma perseguição à comunidade muçulmana. Mas quando envolve uma pessoa que é árabe ou muçulmana, extremismo muçulmano ataca. Mas cadê o extremismo da outra parte? Cadê o ato errôneo, malvado da outra parte? Né? Então, infelizmente, nós sofremos com essa tentativa de discriminação do povo muçulmano. A onda de terror deflagrada com 11 de setembro chegou à Europa em 2004. Em 11 de março, ataques contra 4 trens em Madrid deixaram 191 mortos e quase 2.000 feridos. A justiça espanhola concluiu que os autores do massacre eram membros de células ou grupos terroristas. Em 2005, o terror chegou à Inglaterra. Na manhã de 7 de julho de 2005, quando milhares de moradores de Londres iam trabalhar, aconteceram 4 explosões em menos de 1 hora. Foram atingidos 3 trens do metrô e um ônibus de 2 andares. 52 pessoas morreram e 700 ficaram feridas. Em 2006, foi a vez da Índia enfrentar um violento ataque. O alvo escolhido foi Mumbai, capital financeira do país. 6 estações ferroviárias foram atacadas em 6 minutos com bombas de alta potência. Os trens estavam lotados. 174 pessoas morreram e 464 ficaram feridas. Para os Estados Unidos e seus aliados, o desafio continua. Como enfrentar o terrorismo? Desde o 11 de setembro, os serviços de inteligência e a polícia de Nova York descobriram e impediram 13 possíveis novos atentados terroristas contra a cidade. Um desses ataques poderia ter acontecido em 2010 na Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York. Um vendedor ambulante desconfiou de uma van e chamou a polícia. Era um carro-bomba que não chegou a ser detonado. Promotores do caso divulgaram que o terrorista tinha planejado matar pelo menos 40 pessoas aqui na Times Square. Se o atentado fosse bem sucedido, Faisal Sazal iria detonar um segundo carro-bomba 15 dias depois, também na cidade de Nova York. Os americanos estavam meio perdidos em relação a quem era o grande competidor, quem era o grande inimigo. Estava realmente numa divisão de como agir e como se posicionar nesse mundo. Foi a mesma coisa no Vietnã. Essa guerra foi travada porque era internamente interessante para o país, para parecer que estávamos fazendo alguma coisa contra a ameaça do comunismo. Hoje não é mais a ameaça do comunismo, é a do terrorismo, e uma psicologia muito similar. Os políticos querem parecer fortes diante dessa ameaça, até mesmo Obama. May God bless our troops and may God bless the United States of America. Que o mundo mudou, ninguém duvida. São os efeitos do 11 de setembro. Nossa vida também mudou muito. Para viajar em avião hoje é totalmente diferente de quando você viajava 10 anos atrás. O palco, o que você pode levar no avião, a vida de todo mundo mudou muito. Eu acho que não é somente a vida do cidadão nos Estados Unidos. Osama Bin Laden foi morto em maio, no Paquistão, 10 anos depois de ter sido transformado pelos Estados Unidos no inimigo público número 1. Com isso, o medo dos atentados em solo americano, que chegaram a afetar 46% da população em 2001, está hoje em 1%. Será que os Estados Unidos venceram a guerra contra o terror? Você nunca tem como falar que realmente ganhamos. Porque alguns poderiam dizer, não houve mais nenhum ataque terrorista no solo americano, portanto ganhamos. Não houve ataque porque as forças americanas evitaram ou os grupos não conseguiram se organizar novamente? Não dá para saber isso. Pode ficar até 10 anos sem ter conseguido um ataque.
mas uma célula adormecida pode conseguir de repente um ataque. Sim, eu ainda temo que outros ataques virão. Nós continuamos um alvo. Não importa se está indo bem ou se está péssimo. Independente de deixarmos uma bagunça, nós precisamos sair de lá imediatamente. Se nós não consertamos em 10 anos, não consertaremos nunca. Quando os Estados Unidos chegaram ao Iraque, nós pensamos, é isso. Nós teremos uma sociedade civil, uma vida normal. Vamos reconstruir o país e nos tornarmos um modelo para o Oriente Médio. Eu tinha tanta esperança, mas depois de um ano nós vimos nosso país todo dividido. Eram xiitas, sunitas, sérvios. O sonho se tornou um pesadelo. Após 4 anos vivendo nos Estados Unidos, Noir, como muitos americanos, sofre hoje com a crise econômica. Aí veio a crise econômica. Eu perdi o emprego e tive de voltar a viver com a Lisa. Recentemente, ela conseguiu um emprego de meio período em uma ONG para refugiados. A crise econômica ajuda a explicar por que a guerra ao terror não desperta mais o mesmo entusiasmo de antes. Os Estados Unidos gastam 200 bilhões de dólares por mês nessas operações militares no Afeganistão e no Iraque. Isso tem um peso tremendo na economia americana. É um dos maiores gastos que eles têm e que está fazendo um peso na economia. No Afeganistão, os atentados se multiplicaram depois da morte de Bin Laden. De maio para cá, morreram pelo menos 200 pessoas. Daqui a pouco você vai ver os melhores momentos do programa da próxima semana, que vem no ritmo do sertanejo universitário. Nossa equipe caiu na estrada para descobrir por que esse gênero musical faz tanto sucesso no Brasil. Até já!